E essa história é contada no capítulo 16. Filipos era uma colônia romana da antiga Macedônia. Estava cheia de soldados aposentados e era conhecida por seu nacionalismo patriótico. E assim, Paulo enfrentou resistência ao anunciar Jesus como o verdadeiro rei do mundo. E depois que Paulo partiu, aqueles que se tornaram seguidores de Jesus continuaram a sofrer resistência e até perseguição. Mas eles permaneceram uma comunidade vibrante, fiel aos ensinamentos de Jesus. Paulo enviou essa carta de uma de suas muitas prisões e por uma razão muito prática. Os filipenses enviaram um dos seus membros, Epafrodito, para levar um presente financeiro a Paulo para apoiá-lo na prisão. E Paulo enviou essa carta a Epafrodito para agradecer e fazer muito mais. O conceito dessa carta não desenvolve uma única ideia do começo ao fim, como muitas outras cartas de Paulo. Em vez disso, Paulo organizou uma série de ensaios ou vinhetas curtas e reflexivas. E todos eles giram em torno do centro de gravidade nessa carta, que é um poema no capítulo 2. Ele reconta artisticamente a história da encarnação de Jesus, sua vida, morte, ressurreição e exaltação. E então, em cada uma dessas vinhetas, Paulo pega as palavras-chave ou ideias daquele poema para mostrar como viver como cristão significa ver sua própria história como uma expressão vivida da história de Jesus. Então, Paulo abre a carta com uma oração de gratidão e agradece a Deus pela generosidade dos filipenses por sua fidelidade. Ele expressa sua confiança de que a obra transformadora da vida que Deus começou neles continuará em expressões maiores e mais belas de fidelidade e amor. E Paulo então se concentra em sua preocupação óbvia no momento, que é o seu status na prisão. Estar em uma prisão romana não era um piquenique, mas, paradoxalmente, acabou sendo bom para avançar as boas novas sobre Jesus. Então, todos os guardas romanos, os administradores, todos sabem que Paulo está na prisão por anunciar Jesus como o Senhor ressuscitado. E sua prisão inspirou confiança em outros cristãos para falar sobre Jesus mais abertamente. E Paulo está otimista de que será libertado da prisão, mas é possível que ele possa ser executado. E ao refletir a respeito, isso realmente não seria tão ruim, pois, para mim, diz Paulo, a vida é o Messias, e assim morrer seria um ganho. Para Paulo, sua vida no presente e no futuro é definida pela vida e amor de Jesus por ele. E então, se ele for executado, isso significa que ele estará presente com Jesus, o que seria ótimo para ele. E se ele for libertado, isso significaria que ele poderia continuar trabalhando para iniciar mais comunidades de Jesus, o que seria melhor para as outras pessoas. E é isso que ele espera. E observe como sua linha de pensamento funciona aqui. Morrer por Jesus não é o verdadeiro sacrifício para Paulo, mas sim permanecer vivo para servir aos outros. E assim é a maneira de Paulo participar da história de Jesus. Sofrer para amar os outros mais do que a si mesmo. Paulo então se volta para os filipenses e pede que participem do exemplo de Jesus, adotando essa mesma mentalidade. Ele diz que a sua vida como cidadãos deve ser coerente com as boas novas sobre o Messias. Então esses cristãos em Filipos estavam vivendo em patriotismo romano, mas o modo de vida deles seria moldado por outro rei, Jesus. E isso pode trazer perseguição, mas eles não devem ter medo, porque sofrer por estarem associados a Jesus é uma maneira de viver a história do próprio Jesus. O que leva Paulo ao grande poema do capítulo 2. Ele é rico em ecos do texto do Antigo Testamento. Especificamente, a história de Adão e sua rebelião em Gênesis 1 a 3 e os poemas sobre o servo sofredor no livro de Isaías. Vale a pena memorizar este poema. É uma versão maravilhosamente condensada da história do Evangelho. Então, antes de se tornar humano, o Messias pré-existia em um estado de glória e igualdade com Deus. E, ao contrário de Adão, que tentou aproveitar a igualdade com Deus, o Messias optou por não explorar seu status para vantagem pessoal. Em vez disso, ele se esvaziou de status. Ele se tornou humano. Ele se tornou um servo para todos e, mais do que isso, permitiu-se ser humilhado. Ele foi obediente ao Pai, indo para a morte em uma fileira de execução romana, mas através do poder e da graça de Deus, a morte vergonhosa do Messias foi revertida através da ressurreição. E agora Deus exaltou Jesus como o Rei de todos, concedendo-lhe o nome que está acima de todos os nomes, para que toda a criação reconheça que Jesus, o Messias, é o Senhor para a glória de Deus Pai. Agora, essa última Paulo está citando o capítulo 45 de Isaías. É uma passagem em que toda a criação reconhece o Deus de Israel como Senhor. O argumento de Paulo aqui é muito claro. No Jesus crucificado e ressuscitado, descobrimos que o único Deus verdadeiro de Israel consiste em Deus Pai e no Senhor Jesus. E assim, para Paulo, esse poema expressa suas convicções sobre quem Deus é. E
faz mais, oferece um exemplo de Jesus, um modo de vida que os seguidores devem. E é por isso que Paulo imediatamente conta duas histórias. Primeiro sobre Timóteo, depois sobre Epafrodito. Porque ambos são exemplos de pessoas que vivem a história de Jesus. Timóteo é como Jesus porque está constantemente preocupado com o bem-estar de outras pessoas mais do que o seu próprio. E Epafrodito, arriscou sua vida para servir Paulo na prisão. Ele ficou tão doente que quase morreu tentando ajudar Paulo. Mas Deus teve misericórdia dele e de Paulo, poupando-o da perda de um amigo. O argumento de Paulo aqui é que esses são os tipos de pessoas que estão vivendo e respirando exemplos da história de Jesus e são dignos de serem seguidos. Paulo, então, a própria história como um exemplo. Então, aqueles cristãos que estavam exigindo a circuncisão de cristãos, lembre-se de sua carta aos Gálatas. Essas pessoas ainda estão criando problemas para Paulo e continuam lhe recordando de seu próprio passado. Ele costumava perseguir os seguidores de Jesus, quando ele tentou mostrar sua posição correta diante de Deus por sua zelosa obediência às leis da Torá. Mas como Jesus, Paulo desistiu de todo esse status e privilégio. Ele agora considera tudo isso como imundície. E a palavra que ele usa é, na verdade, muito menos educada. Ele deu tudo para se tornar um servo, como Jesus, e para participar de seu amor sofredor e sacrificial. E ele faz tudo isso na esperança de que o amor de Jesus o leve através da morte e a sair do outro lado para a ressurreição. Então Paulo diz que para os seguidores de Jesus, a sua verdadeira cidadania está no céu, o que para Paulo não significa que todos devemos sair da terra e ir para o céu um dia. Pelo contrário, o céu é o lugar transcendente onde Jesus reina como rei. E ele diz que estamos aguardando ansiosamente o nosso Salvador real para descer de lá e retornar aqui para trazer seu reino de justiça curativa e amor transformador para fazer uma nova criação. Paulo então desafia os filipenses a continuarem vivendo a história de Jesus. Ele primeiro se dirige a duas mulheres líderes proeminentes da igreja que trabalham ao lado de Paulo. E elas estão em algum tipo de conflito e por isso Paulo pede a elas que sigam o exemplo de humildade de Jesus, reconciliem-se e se tornem unidas. Paulo então insta os filipenses a não cederem ao medo, apesar de sua perseguição, para depositar toda a sua emoção e suas necessidades em Deus, que lhes dará paz. E essa paz, diz Paulo, vem concentrando seus pensamentos no que é bom, verdadeiro e amável. Há sempre algo a reclamar, mas o seguidor de Jesus sabe que toda vida é um dom e pode escolher ver beleza e graça em qualquer circunstância da vida, o que leva Paulo à sua conclusão. Ele novamente agradece os filipenses por seu presente sacrificial e ele quer que eles saibam que as suas prisões e tempos de pobreza não são dificuldades. Elas realmente se tornaram seus maiores professores, mostrando que, independentemente das circunstâncias, ele aprendeu o segredo da felicidade. É a simples dependência de quem o fortalece. Paulo passou a ver seu próprio sofrimento como participação na história de Jesus. A carta aos Filipenses nos dá uma janela única para o coração e a mente de Paulo. Ele viu toda a sua vida como uma reconstituição da história de Jesus. E é possível sentir sua estreita conexão com Jesus nessa carta. Sua consciência de que o amor e a presença de Jesus são mais próximos do que a sua própria pele. E foi isso que lhe deu esperança e humildade em suas horas mais sombrias. E assim, Paulo nos mostra que conhecer Jesus é sempre um encontro transformador, profundamente pessoal. E esse é o tipo de Jesus que Paulo convida os outros a seguirem. E é disso que se trata a carta de Paulo aos Filipenses. Bom dia, meninas que entraram depois, graça e paz. Então, esse filminho aí é só para dar um panorama geral, né? Muito legal, eu gosto desse tipo quando eu recebo esse tipo de mensagem, porque vai desenhando, vai escrevendo, você grava melhor. Então, é um resumo de toda a carta que nós vamos ver nessas 3 aulas, né? Hoje e mais 2 domingos. Então, vamos começar aqui. Vocês estão vendo o PowerPoint? Sim? Sim. Tá joia. Sim. Então, tá bom. Então, nossa carta é a carta da alegria, né? Carta aos Filipenses. Aqui a gente vai ver um pouquinho sobre o pano de fundo, né? Onde ficava Filipos, né? É uma cidade importante da Macedônia, né? Ela no século 3 e 4 a.C., e foi a primeira cidade, como a gente viu lá no filme, a receber um missionário, e onde houve a primeira igreja da Europa.
Aqui a gente tem um mapa, né, onde se encontra Filipos hoje. Ele está ali na Grécia, né, apesar que só existem ruínas, que nós vamos ver daqui a pouco, mas se localiza ali na Grécia. Então, aqui a gente tem um pouco do passado dessa cidade, o que já foi um dia, né? Aí a gente tem ruínas do teatro, já teve um teatro nessa cidade, veja como era importante. Também teve essa Via Ignátia, talvez alguns já estejam familiarizados com ela, passava por Filipos. Então, essas duas ruínas existem até hoje. Ali também tinha um mercado. Nesse mercado eles tinha muitos prédios públicos, né, muita coisa ali, lojas. Também tinha um fórum, onde eles faziam eventos, cerimônias, negociações. Aqui a gente tem também a porta da entrada da prisão de Filipos, e aqui provavelmente a cela onde Paulo e Silas teriam ficado naquela ocasião em que eles louvaram a Deus, né, e Deus fez um milagre ali, fez o terremoto. Então, aqui Paulo chegou a Roma preso, mas com o coração alegre ele escreveu aos Filipenses. Isso tudo começa quando ele fez uma oração lá em Romanos 15, 31 e 32. Alguém pode ler para a gente? Romanos 15, 31 e 32. Pode ler? Pode. Para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos, pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recriar-me convosco. Na verdade, ele foi para Roma, mas não com desse jeitinho como ele pediu, né? Ele foi preso, mas mesmo assim ele permaneceu alegre ali, porque depois a gente vai ver os motivos. Então, falando de alegria, né? O que significa a palavra alegria? É um estado glorioso, triunfante, aquela coisa que você sente assim, nossa, enche o coração, né? A felicidade, a bem-aventurança, é o verbo também alegrar-se, estar feliz, exultar. Quando a gente deseja muito uma coisa e essa coisa acontece, né? Seu coração enche de alegria. Ou mesmo quando eu contei aqui da minha conversão, e todas vocês com certeza tiveram essa experiência, aquela alegria que invade a nossa alma. Então, é isso que significa essa palavra, alegria, um estado glorioso e triunfante. É um estado que a gente vive constantemente, deve viver. É como diz lá em Abacuque 3,18, aquele versículo, né, que diz que se não tiver alimento, se não tiver fruto na vide, se não tiver a oliveira minta, se não tiver animal, se não tiver nada, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Esta é o significado da palavra alegria. Ô meninas, vocês que se preocupam em anotar, eu posso depois passar isso para vocês por e-mail, tá bom? Caso não dê tempo, porque como a gente tem um tempo restrito, talvez não dê tempo de eu ficar parando assim para vocês anotarem tudo, mas depois eu disponibilizo. Então, é isso que significa alegria. Nessa carta, olha só quantas vezes vai aparecer a palavra alegria. Como substantivo ou como verbo, ou como alegrai-vos, alegre-se, estou alegre, de qualquer forma vai aparecer. Em Filipenses 1:4, 1:18, 1:25, 2:2, 2:17, 2:18, 2:28, 2:29, 3:1, 4:1, 4:4 e 4:10. É ou não é para ser chamada a carta da alegria? Se aparece tantas vezes, né, essa palavra aí, então é isso mesmo, é a carta da alegria. Paulo está contando o tempo todo o motivo dele estar alegre, né? Linha do tempo de Filipenses, como que aconteceu tudo? Então, primeiro, Paulo faz a sua segunda viagem missionária, lá no ano 50 depois de Cristo. Em 51, ele funda essa igreja lá em Filipos. Não foi fácil, não foi tranquila, foi bem confusa por causa da perseguição que ele sofreu ali. Depois, ele, em 52, termina essa segunda viagem. Em 53, ele inicia a terceira viagem missionária dele. Passa por Filipos em 54, ele já havia fundado a igreja, mas como era um hábito de Paulo, ele voltava, né, nas igrejas para ver como estavam indo as coisas. E aí ele passou uma semana em Filipos,
Aí depois ele é preso em Cesareia, no ano 58 depois de Cristo. No ano 60, ele está preso em Roma, né, numa prisão domiciliar. E aí ele escreve aos Filipenses no ano 62, no início desse ano, do ano 62, ele escreve aos Filipenses. Aí depois de 62, ele é liberto, do meio para o final. Então, essa é a linha do tempo que a gente tem dessa carta que a gente está estudando. O pano de fundo, né? Como é que começou essa igreja? Vocês, se não lembram daquela história lá quando Paulo vai para Filipos, aí o Espírito, na verdade, ele não ia para lá, ele estava na segunda viagem dele, e aí ele ia para Bitínia, desejava ir para Bitínia, só que o quê? O Espírito Santo moveu o coração dele, falou, não, você não vai para Bitínia. E aí ele tem aquela visão, né, do homem que fala, passa a Macedônia e nos ajude. Então, é dentro desse contexto que acontece essa história toda. Começa ali, aliás, né? Então, aqui a gente já vê um primeiro desafio para nós, né? Quando Deus manda fazer alguma coisa, se a gente não obedecer, a gente vai para o buraco. Então, é bom que obedeça. Aqui, Paulo, ele obedeceu prontamente, né? A gente vê que ele obedeceu, não foi para Bitínia, foi para onde o Espírito Santo estava mandando. E aí lá a gente vê a operação do Espírito Santo, o mesmo Espírito que levou Paulo a ir para aquela cidade, operou assim maravilhosamente bem, né? Então ali ele começa a pregar, lá logo no comecinho, né, de Atos, nesse período aí do começo da igreja, ele prega, e quem é a primeira convertida? Uma mulher, sempre são as mulheres, né? Não tem como. Então, a mulher se converte, a Lídia, ela era vendedora de púrpura, e não só se converte, como abre a casa dela também para o apóstolo, né? É assim, um coração que se converteu mesmo, para valer. Aí tem aquela mulher também, vocês devem se lembrar, que ficava falando, né? Esses homens, eles falam do Deus Altíssimo. Esses homens falam do Deus Altíssimo, né? Quando eu li a primeira vez essa carta, parece que estava falando assim, nossa, a mulher está reconhecendo, né, que está sendo pregado o evangelho. Só que aí quando eu vi que Paulo expulsou o demônio, como assim, né? Aí a gente entende, né, o que estava por trás da lei, era para perturbar mesmo a obra dele. E essa mulher é liberta. Aí que a coisa fica ruim mesmo, pro lado de Paulo, porque essa mulher dava grande lucro para as pessoas daquela cidade, e aí eles não gostaram nada dessa história, e foi um fuzuê na vida de Paulo. Aí também tem a conversão do carcereiro e da família dele. Também vocês devem se lembrar da história, né, que Paulo e Silas estavam ali presos, e o Espírito Santo então faz uma obra, um terremoto, e o carcereiro estava para se suicidar, e Paulo fala, não, estamos todos aqui, e prega o evangelho, e tanto o carcereiro como a família dele são salvas. Então, esse é o início da igreja de Paulo aos Filipenses. Meninas, se vocês quiserem falar alguma coisa, podem interromper e falar, tá? Em qualquer tempo. E, então, apesar dessa conversão, né, dessas pessoas, houve muita oposição na cidade. Foi bem complicado o começo dessa igreja ali, mas o Espírito Santo operou e essa igreja permaneceu. Então, esse é o pano de fundo, como começou a igreja de Filipenses, né? Então, quais são as circunstâncias de Paulo? Como é que ele estava, né, quando ele escreveu essa carta? Uma prisão injusta. Ele foi injustamente acusado por aqueles homens de trazer coisas erradas, de ensinos errados. Ele foi acusado falsamente. Ele estava acorrentado 24 horas por dia a um soldado romano, ou 2, tem lugar que fala 2. Ele tinha planos de ir para a Espanha, e esses planos foram frustrados. Ele corria perigo de morte, não sabia se ia continuar vivo ou se ia morrer. Então, como é que ele deveria estar se sentindo? Nós, no lugar dele, né? Quando a gente passa por injustiças, quando a gente recebe falsas acusações, quando a gente tem planos, esses planos são frustrados, como é que a gente se sente? Nada bem, né? A gente se sente muito mal, e no caso de Paulo, né, se for falar humanamente falando, ele deveria estar cheio de ódio, deveria estar assim, puxa vida, Senhor, eu estou fazendo a tua obra, eu deixei de ir para Bitínia, eu vim para cá, e está me acontecendo tudo isso. Não é possível. Onde está o Senhor nesta hora? Quantas vezes a gente passa por situações e pergunta onde o Senhor está? Principalmente nesse período que a gente está vivendo, né, onde está ocorrendo mais de 2.000 mortes por dia.
pessoas, o tempo todo a gente recebe notícias, onde estava Deus que não viu isso? Então, quando Paulo estava passando por tudo isso, olha a resposta dele, com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Então, eu sempre me alegro com isto, sempre me alegrarei, por quê? Nós vamos ver já já o que acontece, né, que Paulo tem essa alegria toda. Então, as circunstâncias pelas quais ele escreve a carta não são nada agradáveis, né? Ele estava num período muito ruim, muito complicado, mas mesmo assim ele disse que estava alegre. Vamos ler aí na carta de Paulo aos Filipenses, vou parar só um pouquinho aqui. Todas vocês já leram algum dia a carta de Paulo aos Filipenses? Sim, é uma carta curta, né? É uma carta curta, dá para ler numa tacada só. Então, a gente vai ver aqui esse primeiro capítulo. Nancy, você pode ler para a gente? O primeiro capítulo? Pode ler até o versículo 11, depois, Inés, você continua? Só um recado. Pode dar. Eu tô controlando aqui os microfones para não dar, porque estava dando microfonia. Então, eu pedi para todos deixarem o áudio fechado e só abrir no momento que for falar, tá bom? Porque senão, a Vera abriu de novo, aí dá microfonia. Então, só abre quando for falar, tá bom? Aí já fala e fecha o áudio depois, tá bom? Vamos lá, leitura. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Inés, você lê do 11 do 12 até o 20? Ok. A situação do apóstolo contribui para o progresso do Evangelho. Quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. A maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Até o 15? 20. Até o 20. Perdão, Tânia. Tá. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, incessariamente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação.
segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Raquel, você continua até o final? Raquel, parece que está congelada? Acho que está. Ah. Oi, vamos lá. Até o final. Da onde parou, por favor? Porque eu 21. estava ouvindo. Minha Bíblia é um pouquinho diferente aqui. É e 21. Eu prefiro ouvir para eu conseguir prestar atenção. É o 21. Tá. Porque para mim, viver significa oportunidades para Cristo. E o morrer é melhor ainda. Mas se viver me der mais oportunidade para ganhar pessoas para Cristo, então, na realidade, não sei o que é melhor, viver ou morrer. Estou pressionado dos dois lados. Às vezes, tenho o desejo de ir e ficar com Cristo. Certamente, seria muito melhor para mim do que estar aqui. Porém, a realidade é que eu posso ajudar mais a vocês permanecendo aqui. Sim, eu sou necessário aqui e, portanto, tenho certeza de que permanecerei com vocês um pouco felizes na fé. Minha permanência alegrará vocês e lhes dará motivos para glorificarem a Cristo Jesus por me ter conservado são, quando eu voltar para visitá-los novamente. Contudo, seja o que for que me acontecer, lembre-se sempre de viver de maneira digna do Evangelho de Cristo, de tal maneira que, quer os vejo de novo, quer não, eu continue a ouvir boas notícias de que vocês permanecem lado a lado com um só e forte propósito, anunciar o Evangelho, sem temor algum. Não importa o que os seus inimigos possam fazer, eles verão nisso um sinal de sua própria desgraça. Porém, para vocês, será um sinal claro de salvação da parte de Deus, porque foi dado a vocês o privilégio não só de crer em Cristo, mas também de sofrer por ele. Nesta luta, nós estamos juntos, e ainda estou agora no meio de um grande e terrível conflito, como vocês sabem tão bem. Amém. Obrigada, meninas que leram. Então, esse foi o primeiro capítulo. Deixa eu ver no chat se tem alguma coisa para mim. Ah, não. Ah, foi a Nancy. Vamos continuar lá, então, mostrando os PowerPoints. Então, Paulo começa... Eita. Aí, fazendo declaração, né? Quem é que está escrevendo essa carta? Como é que a gente sabe que foi Paulo? Ele mesmo está declarando aqui, ó, Paulo e Timóteo. Quem são esses dois? Eles são servos, né, do Senhor Jesus, e ele está escrevendo para todos os santos, né? Não só os santos daquele período, daquela igreja, mas para nós hoje também. Nós somos os santos do Israel, né? Nós somos santos de Deus, porque nós somos separados para servir ao Senhor. Então, essa carta também ela está dirigida a nós. Então, para todos os santos, aí ele traz a salvação. Ele sempre começa com essa saudação das cartas dele, né, falando da graça e da paz. São duas palavras tão pequenas, mas que, assim, fazem toda a diferença, porque toda vez que você fala graça, é esta graça que me alcançou, foi por causa desta graça que eu estou aqui, foi por causa dessa graça, né, que eu sirvo ao Senhor, que eu sou salva, eu não sou merecedora disso, mas o Senhor me deu essa graça, salvação. Então, ele faz essa menção sempre se lembrando disso. E a paz, né, que é a paz que Deus nos dá, que é uma paz que não é a mesma que o mundo dá, porque a paz do mundo é ausência de guerra. Mas a gente sabe que a paz com Deus é mesmo que você esteja em meio à guerra, você vai ter essa paz. Então, ele começa essa saudação de uma forma bem, né, triunfante. Ó, graça e paz. Essa graça que nos alcançou e essa paz que está em nosso coração. Aí, ele, depois que faz essa introdução, introdução e a saudação, ele começa a orar. Essa oração de Paulo vai ensinar muito para a gente. Então, características da oração dele, né? Acho que tinha caído. Oração de gratidão. Então, primeiro ele começa falando que dá graças a Deus por tudo o que recorda de vós. Aqui a gente já aprende a primeira lição. Muitas vezes a gente vai orar e vai direto pedindo a Deus as coisas.
Então, aqui ele está falando, a gente precisa ser grato. Primeiro você agradece a Deus por tudo que ele tem feito, por tudo que ele é, e depois da oração da gratidão é que você continua. Essa oração dele também é uma oração abrangente, né? Ele ora por todos, suplica por todos, ele pensa por todos. Muitas vezes a gente é egoísta na oração, né? A gente vê pessoas orando só por si, pedindo por si, mas não se derrama, não suplica por outras pessoas. Essa questão aqui da súplica, ela é diferente da oração. A oração, você falar com Deus aquilo que está no seu coração, você diz, Senhor, olha, hoje o dia não foi legal, olha aquela situação, você está conversando. Quando Paulo fala que faz súplicas por todos vós, ele está querendo dizer que ele sabe aquela coisa que você deseja muito para você, ele está desejando para aqueles irmãos. Então, Senhor, por favor, abençoe os filipenses. É aquela coisa que vem assim da alma. Então, ele faz súplica, uma oração que abrange a todos, ele não está pensando na situação dele, ele poderia simplesmente orar, né? Deus, me liberta daqui, eu quero sair daqui. Não, mas ele ora, ele suplica, essa súplica que é interessante para nós pensarmos, né? Quando a gente ora por outras pessoas, quando a gente ora pelas nações, pelo evangelho, para que ele se expanda, tem que ser com esse coração, com essa súplica. A oração dele também é constante, né? Fazendo sempre súplicas. Então, aquela súplica não é só quando a gente ouve a necessidade, ouviu a mensagem do Conectando lá, falando de um missionário, orar naquele momento. Não, toda semana a gente vai orar com súplica. Senhor, abençoa aquele missionário, dá, Senhor, a palavra de sabedoria, acrescenta na vida dele fruto e vai, suplica mesmo. É uma oração constante. E a oração com alegria, né? Uma oração que traz peso, né? Não é aquela coisa, eu preciso orar, né? Caramba, falaram que eu tenho que fazer um TSD, deixa eu ir lá, Senhor, né? Então, essa oração que Paulo fazia era uma oração com alegria, mesmo estando naquela situação de prisão, de injustiça, ele orava fazendo sempre com alegria. E a oração de recordação também, por tudo que recordo de vós, vos trago no coração, saudade que tenho de todos vós. Esta palavra saudade, hoje para nós, ela fala muito, né? Ela, assim, está muito, patente na nossa vida, porque a gente tem muita saudade de estar aqui com os irmãos, né? De estar com a igreja, com as irmãs, na escola bíblica, assim. Gente, vocês não têm noção o que é para o professor dar aula do jeito que eu estou dando. É muito estranho mesmo, porque a gente gosta de estar, eu gosto de andar, gosto de ouvir, gosto de ver a carinha. Eu estou vendo a carinha, mas não é a mesma coisa. Então, saudade, a gente está tendo, assim, né, de estar com os irmãos, do louvor, de estar aqui com a palavra. Eu tenho vindo nos cultos, estava vindo, mas não é a mesma coisa, porque a gente não pode abraçar. Então, é uma coisa mais distante. Então, Paulo está se recordando de tudo aquilo que ele lembrava daquelas pessoas. Então, nessa nossa oração, a gente também tem que louvar a Deus por tudo aquilo que nós já passamos, né, nessa igreja. Senhor, obrigada, né, por tudo que a gente já passou, pelos pastores que nós tivemos, por tantas coisas que nós aprendemos esse tempo todo, quantas oportunidades, quantas viagens, quantos ministérios criados, quanta oportunidade de servir. Então, isso tem que vir na nossa mente para a gente orar agradecendo a Deus, né? Então, Paulo, ele nos dá, assim, uma oração, um modelo de oração muito abrangente, que foge daquilo que a gente só pensa em nós, só naquela casinha, né? Pensando só na sua vidinha. Então, uma oração abrangente e, assim, com alegria, constante, recordando de tudo e fazendo súplica. Aí, depois, o que está acontecendo aqui, que não está indo? Mais uma aqui, Maristela. A oração que ele faz agora, depois disso, ele faz também oração pelas pessoas, né? Ele estava mostrando como ele ora, agora especificamente pelo que ele estava suplicando, né? Então, ele ora por aquelas pessoas, deixa eu tirar esse negócio, para quê? Em primeiro lugar... Tânia. Oi. Só um momento, eu vou tirar você como co-líder, porque aí ninguém chama a sua atenção, tá bom? Tá joia, é porque aparece aqui cobre, né? Então, ele ora para que os filipenses transbordem em amor, está faltando um R aí, eu vou corrigir antes de mandar para vocês, e sejam cheios do conhecimento. Então, aqui ele ora para isso, né? O alvo dele, para que os filipenses transbordem. Para transbordar, então, vai ver que eles já tinham, né? Ele está agradecendo que eles já tinham esse amor. Mas ele está orando para que...
Ah, não era comigo. Ele ora também para que eles aprovem o que é excelente, que eles sejam sinceros, inculpáveis, cheios do fruto da justiça, glorifiquem e louvem a Deus. Olha o conteúdo dessa oração, irmãos, irmãs, né? Estou acostumada a dar aula para os dois sexos, irmãs. Transbordar em amor, ser cheia do conhecimento de Deus, aprovar o que é excelente, ser sincera, inculpável. Olha isso que está pedindo para a gente, orando por eles, mas que se estende a nós também, para que a gente seja cheia do fruto da justiça e glorifiquemos a Deus, né? Louvemos ao Senhor com as nossas vidas. Então, isso tem que ser parte da nossa vivência, a gente tem que introjetar isso, assimilar e viver desta forma, né? Procurar sempre conhecer mais o Senhor, abundar em amor, que a gente tem o amor, mas esse amor ele pode esfriar. Então, a gente tem que pedir para que esse amor seja constante. Sabe quando eu vejo essa carta de Paulo, eu me lembro, assim, de uma pessoa nova convertida. Eu lembro bem quando eu era nova convertida, que eu contei agora há pouco meu testemunho. E aí, quando eu me converti, gente, aquela coisa, você quer falar para todo mundo, você busca o Senhor, né? A Inés vai falar daqui a pouco, espera só um pouquinho, Inés. Você busca o Senhor, você quer falar. Eu lembro que eu entrava no ônibus, eu falava com quem estava do meu lado, pegava endereço. Eu tive gente que se converteu, escrevia para mim, né? Eu nunca conhecia a casa dessa pessoa, mas é uma coisa assim tão transbordante. E essa carta, logo no começo, já nos mostra isso, né? Então, eu lembro muito de uma pessoa nova convertida, e não é o caso de Paulo aqui, né? Pode falar, Inés. Quando eu acho que isso chama a atenção da gente também pelo seguinte, quando a gente vai orar para uma pessoa, vamos supor que eu vou orar por você. Eu sei que você precisa de uma porta de emprego. Aí eu vou direto no cerne da questão, né? Senhor, abre uma porta de emprego para a Tânia. E aí a gente vai naquele assunto que está latente ali, que está aos olhos de todo mundo, né? Enquanto que ele fazia uma oração para que eles fossem cheios. Porque eu acho que quando você está cheia do Espírito, até a porta de emprego que não foi aberta, você consegue entender. Então, eu acho que também chama a nossa atenção para mudar um pouco o foco da nossa oração quando nós vamos orar por outras pessoas. Que às vezes o problema não é só aquele que está diante dos nossos olhos e que nós ouvimos, mas às vezes o problema é muito mais profundo, né? Então, eu acho isso bastante interessante nessa oração. Amém. Obrigada, Inés. Legal. Então, realmente, para que a gente mude o foco da nossa oração, né, passe a abrir a caixinha, né? Abrir a nossa mente para orar de uma forma diferente. Aí o sofrimento que ele passou, né? Ele vai mostrar lá, ele foi injustiçado. Ele tem assim, lá no livro de Atos, a gente vê que pessoas falaram que ele não fez nada de mal, mas ele então estava preso injustamente. Como eu sei que essa prisão era injusta? Olha lá, o comandante em Jerusalém disse: verifiquei, nada porém que justificasse morte ou mesmo prisão. 23, 29. O governador Festo, porém eu achei que ele nada praticara passível de morte. E o rei Agripa, até o rei falou: este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. Então, a gente vê no livro de Atos, né, pessoas que estão falando, Paulo não fez nada de errado, né, mas ele estava preso injustamente. Então, essas cadeias injustas aí, a gente fica bem claro com essas falas. Não só porque essas pessoas falaram, né, pelo que o Paulo próprio fala. Mas aí a gente tem uma coisa que endossa isso. Sofrimento dele. Aí a gente vê nos versículos 15 a 18 a inveja das pessoas, né? Ele diz lá que as pessoas estão pregando o evangelho por inveja. Ele não estava mais na igreja, né? Então algumas pessoas se aproveitaram dessa situação e começaram a pregar. Pregavam a Cristo, realmente não estavam pregando a heresia, mas estavam prontos para agravar os sofrimentos dele, que é que ele fala aqui, né? A maioria dos irmãos estimulados oram, né, com mais ousadia. Alguns realmente proclamam a Cristo por inveja e porfia, querendo que acrescente mais problemas para ele, né, que aumente o sofrimento dele. Então, esse foi o sofrimento dele, além das prisões injustas, mas também, junto com essas prisões, com essas injustiças, ele experimentou grande bênção, e é isso que é a fonte da alegria de Paulo. Ele estava sofrendo? Estava, mas olha o que aconteceu.
Na guarda pretoriana, todos ouviram falar, lá, né, a gente vê, se tornaram conhecidas toda a guarda pretoriana e dos demais. Então, o evangelho está avançando. A igreja passou a ser mais destemida, ousada. Os irmãos passaram a falar do evangelho e na própria vida dele, ele chega a esse ponto de ficar naquela dúvida, né? Se eu morrer, aleluia, estou com Cristo. E se eu ficar, aleluia, estou falando do evangelho, vou ser bênção para outras pessoas. Então, a parte da alegria que Paulo sente, a gente vê aqui nessas bênçãos que ele experimentou. O evangelho se expandiu pela guarda pretoriana, todos sabiam sobre o evangelho ali, porque ele estava preso. A igreja, a pessoa começou a se movimentar, a falar mais do evangelho, alguns por inveja, mas outros não. E na própria vida dele que ele chega a essa conclusão, né? O que eu vou fazer? É difícil escolher, de morrer ou viver. Será que a gente já está nesse ponto, irmãs? Será que eu posso falar hoje? Ah, Jesus, se eu morrer, já estou com o Senhor, mas se eu viver, eu vou pregar a tua palavra. A gente está pronta para isso hoje? Alguém quer falar alguma coisa dessa parte? É uma escolha difícil para ele por esse motivo, né? Para nós, não sei qual é o motivo, mas o Senhor conhece. Mas a gente tem que buscar isso, querer estar pronto para qualquer hora. E a gente, na verdade, não sabe, né? Eu posso sair daqui dessa sala e cair ali no corredor ou aqui mesmo. Então, a gente não sabe o nosso dia. A gente tem que estar pronta para esse dia. Quando, às vezes, os pastores pregam e falam assim, quem quer ir para o céu? Todo mundo. Quem quer morrer? Ninguém. O pastor Edson costumava fazer essa pergunta, né? Porque ele falava muito que ele queria morrer, que ele queria estar com Cristo, né? E ele falava que Deus falava para ele que ainda tinha mais que fazer antes do período que ele ficou doente. Então, para Paulo foi uma escolha difícil, porque ele estava feliz. Se eu for com Cristo, que alegria, estou com ele. Se eu não for, que alegria, o evangelho está sendo proclamado. Aí agora a gente vai ver uma outra parte, né? Passando o sofrimento dele, a alegria com quem nós convivemos. É verdade isso, que a nossa alegria também depende das pessoas com as quais a gente convive? Com certeza, não só na nossa casa, não só no nosso trabalho, na igreja. Não tem como você estar... não essa alegria que Paulo está sentindo, mas o texto dá uma outra direção para a gente, o livrinho que a gente usa, porque a nossa vida com as pessoas, essa alegria que a gente tem, ela tem que passar para as outras pessoas, para que a gente esteja no mesmo espírito, porque senão, se você não passa essa alegria, o seu entorno, né, não vai ser essa mesma coisa, não vai pensar a mesma coisa, não vai ter o mesmo sentimento. Então, a nossa alegria também depende, né? Não só depende, né? Isso, mas também depende dos relacionamentos e com as pessoas com quem convivemos. Aqui no o capítulo 2 a gente não leu, então nós vamos ler. Ô, Nancy, eu não tenho hora aqui, que horas são? São 10 para as 10. Ah, tá, é até 10h15, né? Isso. Então tá jóia, dá para ler o segundo capítulo aqui, antes da gente continuar. Então, vamos ler o capítulo 2. Vou pedir para... Aqui. Maria Helena, você pode ler para a gente? Os 5 primeiros versículos aí do capítulo 2? Cinco primeiro capítulo, versículo 2. É isso. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma e tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também qual é dos outros, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Rosângela, você pode ler os próximos 5?
Tá no mudo. Sou eu? Isso, O 5 até quanto? do 6 ao 10. Ah, do 6 ao 10. Que, sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. E, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você leu De até sorte- o 11. Até o 11, né? Você leu? Tá bom. É. Outra pessoa, Amanda, pode ler? Do 12 até... 12 até... Pode ler do 12 até o final. Até o 18, aliás. Final aqui na divisão. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Olha quanta palavra, quantas vezes, né? Regozija, alegra, alegrai. Esse texto, o texto inicial, né, o capítulo 1, ele fala bastante para nós, ele nos ensina sobre a oração, fala que Paulo, apesar de tudo, estava sofrendo. Mas, gente, esse capítulo 2, eu vou te contar uma coisa, né? Como diz as pessoas por aí, vou te contar uma coisa, porque como disse lá naquele filminho que eu passei no começo, é um poema maravilhoso que mostra, né? E ele fez a comparação lá no filminho sobre Adão. Adão estava lá no paraíso e ele usurpou da posição que ele estava, ele achou que ele podia fazer o que ele fez, né? E aí, Jesus, ao contrário, ele sabia quem ele era e ele abriu mão disso, né? Então, nós vamos ver aí agora uma parte do começo dos relacionamentos e depois dessa parte do poema. Então, aqui quando ele fala, olha, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então, ele já estava alegre. Então, o que isso ia acontecer? Ia aumentar a alegria dele. Então, por isso que também a alegria depende das pessoas com quem a gente convive. Então, ele está falando que se os filipenses estivessem pensando da mesma forma, agindo com amor, estivessem unidos, a alegria dele estaria plena, né? Aumentaria a alegria dele. Espera aí. Aqui. Acho que isso... tá. Tensões que Paulo notou, que a gente, o final do capítulo 1, começo do 2, então a gente está vendo que ele fala para não fazer, para não estar intimidado pelos adversários, cadê o 28? E nada estáis intimidados pelos adversários, então o nosso inimigo, que é o diabo, o mundo e a nossa carne, né, não pode nos intimidar. A gente tem essa oposição, o tempo todo a gente vive com a nossa carne, aliás, que o nosso maior inimigo dos três somos nós mesmos, né?
Então, a gente tem, mas a gente não pode ficar intimidado por nenhum adversário. E aqui ele fala que para enfrentar o inimigo de fora, que no caso para eles era aqueles que os perseguiam, precisaria haver união, né? Os irmãos teriam que estar unidos, pensando numa mesma coisa, pensando igual. O que nós queremos? Glorificar a Cristo. Então, não é um contra o outro, é nós contra aqueles lá. Aí ele fala também da carnalidade de dentro, capítulo 2, logo no começo, né? Ele fala para não fazer nada por partidarismo, vanglória, mas por humildade, considerando cada um superior ao outro. Eu acho que o nosso eu, por ser o nosso maior inimigo, ele trabalha muito nisso, né? Quando a gente faz as coisas, se a gente não estiver ali pensando realmente o que eu tenho, por que eu estou fazendo isso, qual a minha motivação, a gente vai acabar fazendo, sim, por partidarismo, por vanglória, para ser reconhecida. Não é porque estamos na igreja e todo mundo é santo, todo mundo que faz alguma coisa é porque está ali com a cabeça naquilo, com a motivação correta. Nem sempre. Então, a gente tem que, sabendo disso, que o nosso eu é fraco, que a nossa carne é fraca, que é nosso maior inimigo, a gente tem que, né, estar constantemente aos pés do Senhor. Me ajuda a ter a motivação correta. O que eu vou fazer é para a glória do Senhor? Não é? Então, é isso que o Senhor quer que eu faça? Então, eu vou fazer. Não é? Então, não vou fazer. Então, não fazer nada por partidarismo, né, por vanglória, né, porque existem, aqui na nossa igreja, não percebo muito isso, talvez no passado, mas existem lugares onde há muito acirrado assim, um ministério contra o outro. Né? Pessoas, parece que nem faz parte da mesma fé, quem dirá da mesma igreja. Existe essa coisinha, né, essa picuinha, misericórdia. Então, Paulo está falando, ó, não pode haver entre vós ciúmes e contendas. Isso ele falou para Coríntios, né? Na 1 Coríntios 3:3. Mas, em outras palavras, quando você faz por partidarismo, para se vangloriar, você vai criar contenda. Então, essa palavra de Coríntios também se aplica aqui. Existe carnalidade dentro da igreja, infelizmente, porque a gente se converte e, assim, Deus vai mudando, né? A gente está no processo de santificação. Cada dia Deus vai mudando uma coisa, conforme o Espírito Santo vai mostrando, e você vai permitindo, né, que haja essa mudança. Então, ainda existe carnalidade nas nossas vidas, na igreja, porque somos falhos, somos humanos, e não ainda estamos totalmente transformados, né? A gente vai sendo transformado dia a dia. Então, já que a gente sabe disso, que não haja entre nós, né, nem ciúmes, nem contendas, nem vanglória, partidarismo, eu sou melhor que aquele, meu ministério é melhor que o outro, meu ministério aparece mais que o outro, ainda mais a nossa igreja, né, que tem 30 ministérios, então a gente não pode concorrer um com o outro, é unido, todos, cada um fazendo a sua parte, é para a glória do Senhor, todos, cada um na sua área, né, todos são úteis, todos são importantes. Então ele está falando isso para o pessoal de lá. Então, para não ter essa contenda, para não ter ciúmes, qual é a solução que tem que tomar? A primeira coisa é estar em Cristo. Você está em Cristo? Opa, já é um bom começo. Unir-se no amor de Deus. Então, eu vou me unir com o irmão, mesmo que eu não concorde com a forma como ela pensa, mas no amor do Senhor. Vamos fazer juntas a obra do Senhor. Preservar a comunhão do Espírito Santo. Esse mesmo Espírito que a gente viu lá no começo, que levou Paulo a ir para a Macedônia, para Filipos e pregar o evangelho ali, esse mesmo Espírito, ele tem que estar continuamente na nossa vida. A gente tem que preservar esta comunhão no Espírito Santo, permanecer na afeição e misericórdia. A gente consegue isso também quando a gente tem empatia, né? Você vê o outro, né? Por que o outro agiu assim? Por que a outra agiu daquela forma? Por que me falou daquele jeito? Às vezes, sabe, eu faço parte do Celebrando a Recuperação, e tem uma palestra que a Rosane fala, ao que a pessoa diz para você tem muito mais a ver com quem é ela do que quem é você. Às vezes ela está falando aquilo para você, não é contra você, ela está falando dela mesma, e ela nem às vezes sabe disso. Então, quando a gente tem empatia, você vê a outra pessoa, a outra irmã, por que ela está fazendo isso, por que falou isso, então a gente vai ter mais misericórdia, que é aquilo que Deus tem por nós, né? Se a gente for parar para pensar, a gente não merece nada de Deus. E Ele é tão misericordioso, né? Quando a gente para olhar quem nós somos, de fato, mesmo convertidas, depois de tanto tempo, né? Como eu falei, 38 anos eu recebi Jesus,
E quanta coisa precisa mudar ainda? Eu preciso muito da misericórdia de Deus. Então, a gente tem que agir com essa mesma misericórdia com as nossas irmãs. Paulo está ensinando essa igreja. Isso porque já era uma igreja boa. Imagina de que Coríntios, que era pior, né? Então, se essa igreja que era boa precisava disso, então nós também temos que, opa, isso daqui também diz respeito a mim. Embora eu seja cristã, frequento uma igreja missionária, tanto tempo servindo ao Senhor, mas se eu não cuidar, eu vou pecar. Eu vou entrar nessa questão de partidarismo, ciúmes, vanglória, tudo mais que é errado, que não glorifica a Deus, que é da carne. Aí, quando a gente faz isso, quais são os resultados? A gente vai pensar da mesma coisa. O que é pensar a mesma coisa? Qual é o pensamento do cristão? É a glória de Deus. Como é que eu glorifico a Deus? Uma vida em santidade e obedecendo ao que Ele mandou. O que Ele mandou fazer? E de pregar o evangelho a toda criatura. Então, se todos tiverem esse mesmo objetivo, né, a coisa vai caminhar bem. Ter o mesmo amor, e esse amor não pode ser apenas de palavras, né? Olhe para o seu irmão e diga, eu te amo. Não é isso. Você ama porque Deus chamou primeiro, mas ter o mesmo amor, aquele amor que age. É isso que ele está falando. E a gente vai ficar unidos de alma. Então, Paulo começa nesse capítulo 2 falando dessa questão de relacionamento entre os irmãos. E aí nós vamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aí que começa esse lindo poema, né, que vai falar que Jesus, ele era Deus, né? A palavra estava lá no começo com Deus, era Deus, e mesmo assim o que ele fez? Ele se tornou homem, humilhando-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Aí a gente vai ver o exemplo que ele mostrou. São 6 degraus da descida da humilhação do Filho de Deus. É uma mudança assim radical. E essa mudança foi espontânea. Ele quis fazer isso, né? Pela vontade de Deus. Então, a primeira coisa, ele se esvaziou dele mesmo. Então, a gente também pode aprender com isso, já que Paulo está falando, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, a gente, quando vai fazer uma coisa para o Senhor, não é, eu conheço, eu manjo, deixa que eu faço. Não, eu vou me esvaziar, Senhor, me enche. Eu dou aula na escola bíblica há muito tempo, mas não pense que eu vim para cá, tiro de letra, vou chegar lá. Não, toda vez que eu vou dar aula, ainda meu coração fica ali, né? Parece que dá um frio na barriga, porque eu dependo do Senhor, né? A gente tem que se esvaziar de nós mesmos, do nosso conhecimento, do nosso modo de pensar e deixar que Ele que preencha a nossa vida, assim como Jesus fez. Ele assumiu a forma de servo, né? Servir. Ele falou que quem quiser ser o maior, aquele que seja aquele que serve. Então, ele assumiu essa forma de servo, tornando-se semelhante a nós, sujeito a pecar, sujeito ao frio, à fome, à necessidade. Ele se humilhou, com essa humilhação, a gente entende que você diz que não depende de você, você depende de outro. Eu gostei quando eu aprendi isso, que a pessoa humilde não é aquela pessoa mais pobrezinha da igreja, é aquela pessoa que reconhece que dela não existe nada de bom, ela depende totalmente do Senhor. Então, ele se humilhou e ele foi obediente até a morte, e não somente até a morte, né? Foi uma morte de cruz, que era a pior forma de castigo que existia naquele período lá do Império Romano, e foi essa morte que Jesus sofreu. Então, veja, o Deus Todo-Poderoso passou por tudo isso, por quê? Por amor a nós. Quando a gente vê em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, olha o que ele fez com esse filho, mandou para essa terra, e esse filho abriu mão de ser como Deus e se tornou como nós, e nós sabemos como nós somos, né? Uma natureza danada. Ele se humilhou, ele foi obediente até a morte e morreu no nosso lugar. Então, essa mensagem aqui de Filipenses 2 é o evangelho puro, né? Que a gente vai falar para as pessoas, é isso, esse Deus desceu aqui, morreu no seu lugar, por amor a você. Esse exemplo mostra depois que esse mesmo Jesus, né, que sofreu ali na cruz, ele foi exaltado, né, como disse lá, Deus exaltou sobremaneira, soberanamente, né, deu um nome que está acima de todo nome. E quando eu leio isso, vem sempre à mente aqueles louvores que falam, né, Jesus, nome sobre todo nome, né, nome sobre todo nome, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz.
Então, esse Jesus que sofreu tudo aquilo, ele foi reconhecido, ele foi exaltado por Deus. E um dia, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor e vai dizer, né? Vai reconhecer, não tem como. Vai reconhecer e vai confessar, Jesus é Senhor, queira ele ou não. Então, um dia todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia, né? Glória a Deus. O que ele esperava com isso? Ele apelo a respeito do comportamento do cristão, que haja progresso espiritual. Gente, o que vocês entendem por desenvolver a vossa salvação com temor e tremor? Já não foi salvo? O que precisa ser desenvolvido? Gostaria de ouvir vocês.